do Benfica, isso me vai. Como temos vindo a anunciar durante a tarde e durante a manhã de hoje, cá temos então em estúdio, já nos chegou e finalmente chegou a horas, o Anderson Luís da Silva, mais conhecido no mundo do desporto do futebol como Luizão. É com ele que vamos preencher parte da nossa tarde de hoje. Se quiser nos acompanhar, é com muito prazer. Para a condução da mesma temos também o grande homem do futebol nas nossas emissoras portuguesas, o Álvaro Aguiar, que vai estar em controle desta conversa com o grande Luizão. A partir de alguns minutinhos, portanto, mantenha-se nesta sintonia com a QSQQ de São José e com a QLBS na cidade de Los Banos. A Aida Barbosa a acompanhar-nos aqui deste lado, mas hoje para o controle técnico daqui a pouquinho. Espero que estejam bem. Muito boa tarde. Agora sim, vou então dirigir aqui a palavra já para o nosso colega Álvaro Aguiar, também para o grande Luizão, conhecido do mundo do desporto. É com muito prazer que cá o temos aqui em estúdio e aproveito também para dar as boas-vindas em nome do proprietário e gerente destas emissoras, destas duas estações de rádio, o Sr. Batista Vieira, que por motivos pessoais não pode estar aqui presente, mas que nos deixou o seu olá e os votos de boas-vindas a si, às suas rádios, estes dois postos de emissor que transmitem a língua de Camões, a língua portuguesa, e bem a propósito, hoje, neste dia 10 de junho, dia de Portugal, Camões e das comunidades. Bem-vindo, Luizão. Álvaro, obrigada por ter chegado deslocado a São José. Bem-vindo. Vamos então conversar. Muito obrigado, é sempre um prazer enorme deslocar-me aqui a SQQ. Obviamente que a parte integrante da família do grupo radiofónico do Batista Vieira. É naturalmente sempre um prazer falar com grandes figuras do futebol nacional e internacional. E obviamente que falar com o Luizão é falar de uma enciclopédia futebolística. Um homem com um passado riquíssimo no futebol português. Começou, obviamente, a sua carreira como profissional em 1999 no Juventus, em São Paulo. Depois, em 2000, transferiu-se, aliás, 2002, foi para o Cruzeiro, né? Onde prosseguiu a sua carreira, e no verão de 2003 aparece no Benfica. Muito boa tarde, muito bem-vindo às nossas estações emissoras e à Califórnia, e como representante, como é óbvio, o diretor de Relações Públicas a nível internacional do Sport Lisboa e Benfica. Bem-vindo. Uma boa tarde. Eu fico muito grato, muito honrado pelas palavras, fico muito feliz. Né? Relembramos um pouco aqui onde eu comecei, no Juventus. Para mim, a minha maior felicidade ainda é por estar resgatando isso da rádio, né? Eu não estou tão habituado, é uma experiência única, já fiz, mas há muito tempo, mas eu acho que a rádio é muito importante porque mantém a tradição, inclusive o Benfica também tem desenvolvido esse projeto. Para mim é uma satisfação enorme estar aqui presente, estar presente na Califórnia, que é reduto de tantos portugueses, né? E nessa data tão importante também, que é o Dia de Portugal. Em 2003 você vem de malas e bagagens para Portugal. Como é que surgiu o interesse do Benfica? Como é que encarou, na altura, o interesse do Benfica? Olha, quando eu estava treinando lá no Cruzeiro, no centro de treinamento, eu já vi a imprensa portuguesa chegando lá, né? Daí eu tive a noção de que as coisas poderiam acontecer. E eu fiquei muito feliz porque eu não tinha ainda a noção da grandeza do clube, mas sabia que era um passo muito importante na minha carreira. Depois tive a felicidade de chegar em Portugal e aí sim ver a grandeza que é o Benfica. Ao chegar ao Benfica, obviamente, um dos problemas que encontrou foi a adaptação. Foi difícil adaptar-se. O que é que quais foram as maiores dificuldades que encontrou para a adaptação? Além da diferença de ritmo do futebol brasileiro naquela altura, e ainda a diferença para Portugal, quando eu cheguei no Benfica eu tive algumas lesões e o Camacho na época, ele me dizia que mesmo eu estando 70%, 60% da minha forma, ele gostaria de viver dentro do campo, né? Isso é uma coisa que eu guardei mais para falar já no final da minha carreira. Então eu entrava muitas vezes com a dificuldade de não estar 100%, né, em questão dos músculos, fisicamente, mas eu tinha nele um treinador que me passava toda a confiança.
E daí depois eu tive que conviver um pouco com as críticas, mas graças a Deus a gente conseguiu com o tempo ir se adaptando melhor, além de que eu cheguei sozinho também na época, né? Era solteiro. É mais difícil. É mais difícil a adaptação, mas eu tive a sorte de encontrar um país muito acolhedor, né? As pessoas muito parecidas com os brasileiros, muito carismáticas, né? Então me acolheram muito bem, não tenho nada do que reclamar. Faz a sua estreia, oficialmente falando, a 14 de setembro, frente ao Belenenses. O que é que sentiu vestindo a camisola do glorioso do Benfica, uma equipa com projeção a nível mundial? É um colosso a nível mundial. Um jovem acabado de chegar do Brasil, que encontra dificuldades e que de repente surge como titular a 14 de setembro frente a um outro rival, o Belenenses, portanto mais um clássico do futebol português, porque o Belenenses foi e é ainda um histórico do futebol português. Eu lembro que eu cheguei ainda uma semana antes do jogo do Belenenses, a gente jogou contra o Guimarães e quem me recebeu e me apresentou foi o nosso saudoso Eusébio, né? o nosso rei Eusébio. Então ali eu já estava percebendo que já estava vivendo a realidade, né, do sonho de atravessar o oceano e vingar na Europa. E depois o jogo do Belenense veio coroar com um gol também, né? Mas o resultado ficou 3-3, então eu fiquei mais chateado de estar assumindo uma posição na defesa e ter tomado 3 gols do que propriamente ter feito o terceiro gol. A sua carreira foi construindo-a porque chega a Lisboa, chega a Portugal, é um desconhecido e aos poucos e poucos foi construindo a sua carreira. Eu leio muito sobre futebol e sobretudo por cada um dos elementos dos clubes, dos maiores do futebol português, e o Luizão não é exceção. Foi sempre considerado como um ser humano com muito caráter, um profissional muito sério, e por isso também foi de grau a degrau construindo a sua carreira ao ponto de atingir a posição de capitão. Ao ser nomeado capitão, o que é que sentiu naquele momento? Eu tento trazer para a minha vida aqueles princípios que meu pai me ensinou, né? Como líder que eu tenho no meu pai, então ele trouxe me ensinou sempre de criança que caráter, valores a gente não pode mudar. Então eu trouxe isso para o futebol também, né? E no Benfica as coisas foram acontecendo, né? E uma coisa que eu gosto de falar sempre, que na minha carreira sempre foi o Luizão contra o Luizão, né? Nunca competi contra ninguém, com colegas de posição. Luizão contra Luizão. Luizão contra Luizão é eu me superar a cada dia, né? Eu nunca preocupei em competir com um adversário, porque no futebol a gente tem que competir entre a gente também, e isso faz com que a equipe cresça, né? Mas nunca encarei nenhum companheiro de zaga, por exemplo, como rival, e sim tentar me superar a cada dia. E depois as coisas foram acontecendo. Quando eu me tornei capitão, achei que a responsabilidade era mesmo muito grande, né? Porque já tinha passado por Hélder, Simão, Nuno Gomes, né? O Nuno Gomes e... Na altura, Nuno Gomes e o Petit, depois lesionaram-se e abriram-se-lhe as portas. Exatamente. E o Nuno já numa parte não estava jogando tanto. E ele também foi uma lição para mim do que é da maneira de comportar de um capitão, né? Tenho essa amizade com ele até hoje, então era uma responsabilidade muito grande substituir o Nuno, mas ele sempre esteve do meu lado, sempre me apoiando, mesmo depois que ele já saiu do Benfica, ainda a gente trocava mensagem para conversar se estava certo na conduta ou não. O Nuno merece aqui uma palavra de apoio. O Luizão é um jogador que, ao serviço do Benfica, teve o privilégio de conquistar 6 títulos como campeão nacional. 3 taças de Portugal e 7 taças da Liga. A pergunta é que lhe faço: em 2004-2005, o Benfica ganhou o Sporting no estádio de Alvalade com gol. Foi de cabeça ou foi com a mão? Foi de cabeça. O Ricardo diz que foi com a mão. Não, o Ricardo, eu conversei com ele, a gente é Vamos esclarecer a situação. A gente é muito amigo até hoje, mas a gente até brincou. E ele fala ainda que foi com a mão, mas foi com a cabeça. É uma coisa que ficou para a história, né? Virou lenda. Infelizmente, o árbitro que apitou a partida já não está entre nós. Faleceu. Então isso entra para um dos momentos históricos do futebol português, isso que é importante. Ora, está esclarecida a situação. Você, na época de 2009-2010,
faz 45 partidas, 4.050 minutos e 6 golos. Como é? Quando se vê, eu sei que os atletas têm sempre, os jogadores, têm sempre a tendência que não procuram recordes, mas esse foi um recorde. Aconteceu. Eu acho que quando você se prepara bem, quando você está motivado, quando está focado, quando não desvia o seu foco para as coisas externas, eu acho que os recordes começam a aparecer, né? Não foi nada que eu programei, mas me preparei bastante para essa temporada e os números aconteceram. São números expressivos, principalmente pelos gols, né? Que eu não batia pênalti, não batia falta, então limita um pouco, mas... E sendo um próprio fiz, defesa, porque a sua posição não é, portanto, ponta de lança, e normalmente, mas você tinha o condão e o talento para ir lá, principalmente nos pontapés de canto e livros à entrada da área, quer sobre a direita, quer sobre a esquerda. E isso era, quando eu fazia gol era mérito meu, quando não fazia eram os batedores que estavam batendo mal. Ora, no dia 26 de abril, à 30ª jornada do ano 2015, você atinge 329, o total 329 jogos, superando o histórico Mário Coluna 328. É outro recorde. Quando é confrontado, porque a comunicação social, a imprensa está atenta a todos os pormenores. Quando ultrapassa um carismático do futebol português, da seleção, e um senhor do Benfica, o que é que sente? Um menino acabado de chegar do Brasil. Olha, eu costumo olhar para os números e ficar orgulhoso, né? Mas, no mesmo tempo, Coluna, nosso grande capitão, o capitão de toda a história do Benfica, Coluna só há um, Eusébio só há um, Seu Shell só há um. Então, eu acho que a gente sente muito, eu me sinto muito feliz, mas sabendo de que eles estão na história do Benfica e a gente ainda tem que plantar muito para conseguir chegar até o nível deles. Em 2016, 2017, consegue outro recorde. 536 jogos, menos que o Nené, que fez 571, mas ultrapassa o António Veloso. Um jogador vindo do Brasil, que entra num colosso com o Sport Lisboa Benfica e consegue essas marcas, é fruto de um trabalho, de uma entrega, que, obviamente, quando olha para este panorama, quando faz uma retrospectiva, todos nós fazemos uma retrospectiva da nossa atividade, o que é que diz lá para si, o que é que diz frente ao espelho, quando está virado para o espelho? Eu quando eu viro para o espelho, eu acho que eu tenho que dizer uma palavra de gratidão pro Benfica, né? Porque se todos esses números foram alcançados, foi graças à oportunidade que o Benfica me deu. Penso também em todos A oportunidade que o Benfica lhe deu, que você soube agarrar. Mas ele me foi buscar e olho para todos os companheiros que jogou comigo, todas aquelas pessoas que estavam ao meu redor, olho também numa palavra de gratidão aos rivais, aos adversários, porque eu acho que o futebol, desde que esteja uma competição sadia, é muito importante e nos desenvolve a cada dia. Então passa um filme pela cabeça, passa aquelas pessoas que eu trabalhei no clube, que são as tias que fazem a nossa comida, são o Luiz que cuida da nossa roupa, quem cuida da grama. Eu acho que se for enumerar aqui, tem muitas pessoas que eu lembro quando eu olho para a minha carreira, eu olho para trás. Ora, no dia 25 de setembro de 2018, coloca ponto final na sua carreira. Porquê? Eu coloquei porque eu acho que era aquela decisão que tinha que tomar na altura, né? Também já estava com 37 anos. Já via pronto aqueles jogadores que estavam subindo da nossa formação, que a nossa formação hoje, o Benfica pode se orgulhar e saber que todos aqueles que entram no time hoje já entram prontos. E naquela altura já percebi que tinha cumprido tudo aquilo que coube a mim. Também nas minhas limitações, já cheguei no meu máximo, me esforcei a cada dia. Saiu a bem com o Rio Vitória? Não, sem problema nenhum. A única coisa que a imprensa coloca, porque ficou marcado como meu último treinador, né? Mas não tem problema nenhum, independente de eu estar jogando ou não naquela altura.
eu fazia parte do Benfica, como faço hoje, então não tem problema nenhum. Quando foi incumbido desta missão, que é uma missão extremamente digna, como diretor de Relações Públicas a nível internacional para o Sport Lisboa-Benfica, quando lhe foi proposto este cargo, respondeu logo que sim ou disse que ia pensar? Então, aqui foi uma curiosidade, porque todo mundo imaginava que eu iria pro futebol, né? Talvez como adjunto ou treinador de algum escalão da camada jovem, mas eu pedi essa oportunidade para o Benfica. Eu pedi ao presidente Luiz Felipe Vieira, que também, junto com o seu Domingos, eu pedi a oportunidade de poder aprender. E nada melhor do que aprender num clube que em 2003 tinha uma situação totalmente adversa e hoje, em 2019, se transformou numa potência, se transformou numa referência naquilo que é a formação do clube, aquilo que é o Benfica, toda a estrutura, todos os departamentos. Então foi da minha parte que eu pedi essa oportunidade para eles de aprender. Tenho desfrutado a cada dia, agora na América, passando aqui. É um aprendizado muito bacana para mim. Eu volto para Portugal totalmente também diferente um pouco, com a cabeça já mais experiente, com mais ideias, com mais vontade de representar o Benfica naquilo que é a expansão também do Benfica para o mundo. Muitos foram os anos que representou o Benfica como atleta, como jogador, como capitão. O que é ser capitão do Sport Lisboa-Benfica? Ser capitão do Benfica é sair da zona de conforto, é nunca ficar estático na zona de conforto, porque não é só entrar em campo, jogar os 90 minutos, e sim ser exemplo também para aquilo que é toda a garotada, aquilo que é os companheiros, e principalmente você crescer e fazer com que aquelas pessoas que estão convivendo com você também crescer. Ora, defrontar o Futebol Clube do Porto e o Sporting, portanto, são os três grandes do futebol português. Agora o Braga está a aproximar-se deste estatuto. A verdade é que, quer queiram, quer não, e assim dizem os diversos jogadores que já entrevistei Nené em Angra do Heroísmo, já entrevistei o saudoso Eusébio em Angra do Heroísmo, aqui Manuel Fernandes, todos dizem que o Benfica Sport e o Sporting Benfica têm um sabor muito especial. Concorda? É diferente. Eu peguei uma altura que o Porto vinha durante anos muito bem, né? A gente sempre teve uma rivalidade muito grande contra o Porto, porque ficava sempre dividido o título. O Sport tem aquele charme por ser o derby de Lisboa, né? Acho que cada um tem a sua dificuldade e a rivalidade. Foi campeão 6 vezes pelo Benfica. Qual foi o título que mais sabor lhe deu? Eu acho que todos têm uma importância muito grande, né? E vale frisar aqui que eu acho que 6 títulos são poucos, né? Porque eu queria ter ganho mais, lógico, o Benfica queria ter ganho mais, mas também entendo que a gente viveu uma transição, a gente teve que plantar muitas coisas para hoje o Benfica estar sempre conquistando mais títulos, como foi a reconquista agora do 37. Eu acho que o primeiro teve um sabor muito especial, porque o Benfica já vinha há alguns anos e o Benfica não pode ficar muito tempo sem ganhar, né? E a gente sabe que o nosso presidente, quando entrou, começou a transformar o clube, então esse primeiro foi bem importante. Como é que viveu a saída do Jorge Jesus para o Sporting? Foi durante alguns anos seu treinador, com ele conquistou alguns títulos, e depois vê-lo como rival. Como é que foi? O Jesus, ele é um treinador no qual, para mim, foi o melhor treinador no qual eu trabalhei. Ele tirou coisa de mim que nem eu imaginava que eu teria, já com a idade de quando ele chegou no Benfica. Ele me transformou num outro jogador, num jogador de mais potencial. Só que quando ele saiu do Benfica pro Sport, eu não fiquei sabendo só através dos jornais. E eu, como atleta, eu não gostava muito de dar ênfase a esse tipo de situação, porque todos são profissionais, né? E tomam a decisão. Aí eu penso sempre que não cabia a mim avaliar, e sim quem continuou no Benfica deu o contributo e a gente conseguiu ser campeão. Como é que vocês, no primeiro ano, a primeira época, que o Jesus vai para o Sporting e está com uma margem bastante positiva, cerca de 7 pontos de avanço sobre o Benfica, 7 ou 8,
e de repente o Benfica consegue dar-lhe a volta por cima, ir ao Alvalade, ganhar e é campeão. Você era o capitão e titular. Como é que o grupo viveu todas aquelas emoções? O Benfica, a gente tem uma filosofia de não ceder aquilo que é alguma pressão externa, né? Então, naquele ano, os jornais queriam colocar muitas coisas para dentro do Benfica, mas a gente nunca deixou entrar. E o Benfica, eu costumo dizer muitas vezes que o Benfica vive de renascimento, né? A Reconquista também, a gente estava alguns pontos atrás e conseguimos passar à frente. Então é isso que envolve isso que é a mística, isso que é a paixão do Benfica, superar cada dia. Ora, vamos naturalmente regressar um pouco ao passado. Vocês conquistou 6 títulos, vocês chegam em 2003 a Lisboa, entretanto, e ao Benfica. É também no Benfica que se lhe abrem as portas para a seleção canarinha, não é? A seleção A. Quando foi convocado pela primeira vez, estava no Benfica. O que é que sentiu? Eu senti muita emoção. A gente está falando de uma camisa que tem 200 milhões de... hoje já tem, as mulheres têm um crescimento muito grande no futebol, mas a gente tem 200 milhões de candidatos a vestir aquelas 18 ou 20 camisas, e eu fui um dos premiados. Então, para mim, vestir a camisa da seleção brasileira em 2 Copa do Mundo, ganhar a Copa das Confederações, ganhar a Copa América, foi... Exatamente. Ganhou em 2004 e 2009. Isso. Ora, Luizão, como era o dia-a-dia no Benfica? O cidadão e o atleta. O dia a dia era sempre sorrindo. Como é hoje, eu gostava sempre de chegar pela manhã já sorrindo, conversando com as tias, principalmente a tia Clara, que a gente tem hoje. E sinto muita saudade desse ambiente, né? Então o dia a dia nosso era sempre sorrindo, sempre de amizade. É ainda um ambiente de amizade, porque muitas vezes eu ainda tenho contato com eles. Então é um ambiente muito feliz. Ora, muito bem. Ora, muito bem. Vamos agora falar da vossa vinda aqui. Sei que o Benfica vem jogar com os Chivas da Rara. Como é que tem sido recebido? E qual é a sua verdadeira missão aqui? A minha missão aqui é representar o Benfica, representar o nosso presidente. O Benfica faz questão de estar próximo das casas do Benfica, que é uma das coisas mais importantes que a gente tem também no clube, um projeto muito bacana, que a gente sabe que o pessoal distante sofre pelo Benfica, vibra como se estivesse no estádio. Então também estou passando aqui para poder estar mais próximo deles, mostrar que o Benfica, apesar dessa distância, esse carinho se faz sentir também em Portugal. Quais são os primeiros contactos? Quais foram? Ainda não teve os primeiros contactos? Já tive. A gente passou por Boston, a gente passou pela casa do Benfica em Newark. Em Boston foi... Aqui na Califórnia ainda não? Ainda não, e a gente já, acho que às 18 horas, a gente está na casa do Benfica aqui em São José. E a gente conta com todos os benfiquistas lá para a gente poder ter um convívio Para quando bacana. é que está agendado o jogo? O jogo é dia 20. Dia 20... Deste mês, 20 de julho. 20 de julho. De julho? 20 contra de julho. o Chivas. E... Portanto, diremos que vem nesta missão de preparar, elucidar e informar a todos os benfiquistas e não só sobre este jogo. Exatamente. A gente tem alguns protocolos com o ICC, que é uma competição muito importante, que acho que todos os jogadores gostam de jogar, porque tem se tornado uma Champions League do verão, né? Um torneio, é um dos maiores torneios de verão, então grandes clubes. Então a gente tem esse protocolo em estar com o ICC, passando pelas cidades e aproveitando também para estar próximo dos benfiquistas. E a gente já aproveita para convidar todos no dia 20 de julho contra o Chivas. A gente quer o estádio lotado, que a gente sabe que aqui na Califórnia tem muito português. O Benfica foi campeão e, portanto, traz os estatutos de campeão, desloca-se aqui com estes mesmos estatutos. Portanto, é também um ponto de referência e uma bandeira.
É uma bandeira, inclusive a nossa nova camisa já tem o logo de volta lá, o símbolo de campeão. E é esse símbolo aí que tem que estar sempre na camisa do clube. Portanto, o jogo vai ser entre o Benfica e o Chivas, a 20 de julho, no Levenstadt, né? Exatamente. Ora bem, Na nossa casa, porque vai estar cheio de benfiquistas. vai estar cheio de benfiquistas. Portanto, quais são as suas primeiras impressões? Chegou há relativamente pouco tempo aqui à Califórnia. Qual foi a recepção? A recepção sempre boa, sempre boa. A gente chegamos hoje pela manhã, ainda não deu tempo da gente estar em contato com muitos benfiquistas, mas a gente já sente que a recepção é sempre boa. Onde o Benfica vai, ele é muito bem recebido sempre. Hoje às 8 da noite, não é? Às 8 da noite? 18. Às 6 da tarde? Na casa do 6 Benfica. da tarde. Portanto, para além da casa do Benfica, vai ter outros contactos ou não? A gente vai visitar o estádio, a gente vai visitar o pessoal do 49ers. E amanhã a gente tem o first speech, né, num jogo de beisebol. Do Você São está a falar Francisco. muito bem inglês. Eu tô aprendendo sempre. Aprendendo sempre. Ora, portanto, você traz, qual é a mensagem que traz do Sport Lisboa e Benfica e de Portugal a esta comunidade e aos benfiquistas que vivem nas terras do Tiçá? Eu trago a mensagem de que cada benfiquista é uma raiz do clube, que ele tem que passar para os filhos, passar para aqueles que estão próximos, tem a responsabilidade de ser sempre correto naquilo que faz, que é o que o Benfica preza, e que eles saibam que o amor que eles têm, mesmo longe de Portugal, os jogadores sentem, e eu tenho a obrigação de levar isso também para eles assim que eu tiver o contato com eles. O Benfica vai apresentar-se na Califórnia no máximo da sua força? Sim, com certeza, porque esse torneio, a ICC é de uma tamanha exigência que o clube já tem que estar próximo da forma ideal. Então vem com todos os jogadores disponíveis para a temporada. Luís Filipe Vieira, o presidente Luís Filipe Vieira acompanhará a digressão? Acredito que sim. Isso não está na minha parte, mas o presidente sempre que possível está presente e vai estar presente sim. Ora bem, talvez também esta pergunta não era bem diretamente assim. Sabe onde é que podem adquirir os bilhetes? A gente já pode passar algumas... Eu vou passar aqui à minha colega que ela sabe. Essa é uma informação importante para o pessoal, já vamos ter mais... De todos os modos, iremos depois, mais tarde, Yeah. o colega Álvaro Aguiar, fazer promoção também deste jogo. Que ainda tem Mostra que eu já julho. tinha que estar mais preparado, já tinha que ter trago esse Posso reforçar aqui a palavra que o jogo será no dia 20 de julho, no Levi's Stadium, aqui em São José, Benfica com o Chivas de Guadalajara. Portanto, teremos depois mais informação detalhada aos nossos ouvintes, porque vamos fazer a promoção deste jogo aqui nas emissoras portuguesas do Grupo Batista Vieira. Portanto, fica assim esclarecido. Muito obrigada, colega, pela informação. Portanto, em relação ao Benfica, tem algo mais a acrescentar sobre esta digressão? Tem? Não, é isso. É isso. Basicamente é isso. O Benfica mudou muito nos últimos anos, desde a presidência do Luís Filipe Vieira. A pergunta que eu faço é toda aquela estrutura e aquela academia vem agradecer cada vez mais o Benfica e daí têm vindo, portanto, deste viveiro os jogadores de qualidade, não? Exatamente, a gente ali tem uma formação muito forte, o Benfica tem crescido muito e uma das coisas que eu posso falar em nome do presidente é que não para por aí. O presidente nos discursos tem sempre colocado em qual caminho que o Benfica vai principalmente nesses próximos 10 anos. Uma aposta forte sempre na formação, porque a gente sabe que ali é a nossa academia, a nossa força, né, a formação, e pode ter certeza que não para por aí. Ora, eu sei que tenho outros compromissos e portanto, em meu nome, em nome da minha colega Aida Barbosa, em nome da estação, da cadeia radiofónica do Grupo Batista Vieira, muito obrigado por ter acedido ao convite, de estar aqui connosco, e foi um enorme prazer falar consigo e, sobretudo, conhecê-lo pessoalmente. Obrigado, eu agradeço imenso, parabéns pelo trabalho, fico muito feliz de ter uma rádio portuguesa aqui na Califórnia, conceituada, e muito obrigado pelo convite também.
Muito obrigada. Obrigado. Obrigada Até por mais. Não tem problema. Oh, wow! Bola, atualidade desportiva. Acompanha-se com muita saudade, com grande intensidade. Procuramos estar devidamente identificados ao pormenor para depois também podermos informar o auditório. Esta tarde ter aqui a Luizão foi um extra também a nível desportivo. Parece-lhe que é importante a vinda de Luizão aqui? É importante a vinda de grandes jogadores de futebol e Luizão não é exceção, é um exemplo como jogador, como atleta, como homem, como capitão da equipa do Benfica, que representa sem dúvida nenhuma um dos colossos do futebol português e internacional das forças boavistas. O International Champions Cup também vai trazer aqui outras grandes equipas, vai trazer aqui a equipa do Benfica. Também de que forma é que estas competições acabam por ajudar, no fundo, a dinamizar a comunidade portuguesa? É uma forma das pessoas se reunirem, se aproximarem. Como sabe, o Estado da Califórnia é um Estado grandíssimo. As pessoas normalmente aproveitam esses eventos, quer a nível desportivo, quer não só, para se encontrarem, para desfrutarem, para viverem, para matarem saudades e, obviamente, para sentirem o seu clube de coração. Vai estar atento à competição? Vou estar completamente a tudo, a todos os pormenores. É a minha profissão, mesmo que não fosse como desportista, estaria atento a todos os pormenores. Muito bem, muito obrigada. Um abraço para si. Obrigado, foi um prazer. Sou do Benfica, isso me envaidece. Tenho a genica que a qualquer engrandece. Sou de um clube lutador que na luta com fervor nunca encontrou rival neste nosso Portugal. Ser benfiquista, eterna alma chama imensa que nos conquista e leva a palma a luz